Olá, Boa boa noite. noite. Mais um episódio do Diva Pod de hoje, terça-feira, 18 de fevereiro. Parece que o mês está acabando, né? A gente já passou da metade, né? Eu fiquei brincando que janeiro parece que tem 365 dias no mês só, né? Ainda mais com criança de férias, em casa. Pra quem como eu, né? Eu trabalhei em janeiro. Ai, fevereiro chegou. Mas daqui a pouco a gente já vai está mais. acabando. Então, gente, hoje o nosso episódio, depois, né, desse início de ano letivo, com essa questão de tira celular de menino, como é que vai ser isso tudo. A gente conversou com a Nádia há 15 dias atrás sobre, que é pedagoga, fala sobre a questão de como que vai ser essa adaptação escolar. Aí a gente pensou assim, a gente precisa trazer a doutora Marina de Paula para falar pra gente. Convidada ilustre hoje, super diva, lindona. Obrigada. Verdade. Uma mulher de 43 anos com cara de 33. Tá bom, tudo bem. Revelou minha idade em público. Mas tá podendo, aqui a gente não tem nenhum problema com a idade. Esse ano eu faço boa ideia, 51. Olha. E Ivna faz 50. Eu faço 50. Aqui nós estamos todo mundo bem. Vocês também mundo passam, não, né? Coisa boa. Então, pessoal, olha, quero falar para vocês ficarem ligadinhos. Essa mulher tem muito conhecimento para compartilhar com a gente, tá? Pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Sobe o coração. Manda aquele aviãozinho compartilhando com o máximo de pessoas aí. O aviãozinho é no Instagram, né? Mas são coraçõezinhos e sobe interações aí no YouTube, que aí acaba chegando mais gente. Pra gente conseguir conversar. Mas antes de passar a palavra para Marina, eu vou tomar a liberdade de falar Marina. Pode, vou falar claro. Doutora Marina, vou falar Marina porque fica mais intimista. Eu assim. também acho. Vou apresentar um pouco a Marina. Marina de Paula Lima Oliveira, médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, pediatra e neuropediatra pela FEMIG, né? Isso, é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Casada com o Dr. Alisson Ferreira Leite, também médico pela UFMG e também neurologista. Sim. Nossa, eu fico imaginando como é que deve ser essa conversa sobre neurônios. É um assunto que eu te falo que foi uma abertura pra gente ficar junto. Então tá certo. Mas eu queria até saber mais disso. Será que eles conversam coisas banais? Essa galera é muito nerd, inteligente. Verdade. 2 filhos, Pedro Arthur de 9, Matheus Augusto de 6. Então tem experiência não só clínica, mas também ali maternando todos os dias, né? E fez residência em pediatria, neuropediatra em 2012. Trabalha no Hospital Júlia Kubitschek, né? Tem consultório particular em BH, também em Formiga. E é um prazer, seja muito bem-vinda, viu, Marina, aqui no nosso programa. Bem-vinda. Eu falo que, assim, é uma honra e uma vontade enorme, porque eu acho que quanto mais a gente orienta, melhor fica. Assim a gente espera, né? E eu queria, né, Kênia, não sei se já tem uma pergunta engatada aí, mas eu já tenho. Então, bora lá. Bora? Abrir os Eu vou trabalhos. começar com a pergunta que gerou a polêmica no nosso episódio com a Nádia, sobre se você é contra, não vale o depende. Tá bom. Sim ou não? Eu queria o depende, eu não não pude. Não pode dar o depende assim. Nós estamos aí no meio do mês, as escolas voltaram com a lei, as aulas voltaram com a lei, né, do uso do celular. E, naturalmente, nossa experiência clínica e também como mãe, você doutora realmente, agora doutora no assunto, para poder falar de todos os problemas que estão em torno dessa lei, né? Para o Estado criar uma lei desse porte, imagina-se que é uma questão de uma epidemia global, né? A questão do uso do celular, o comprometimento. A minha pergunta é catedrática, Marina, você é a favor ou contra a lei? Eu sou a favor da lei. Não tenho nem que questionar. A questão é que é uma lei polêmica, né? Como eu falo assim, a gente está nós como médicos e pedagogos e professores, ou seja, aqueles responsáveis pela criança, né? A gente está numa encruzilhada digital, vamos se dizer. Eu falo que agora um jargão novo aí que eu estou inventando. Porque é necessário ter uma intervenção. E se a gente não modificar do jeito que está, eu já falo que há mais de uma década tenho visto essas crianças e a evolução drástica que está tendo. Se a gente não tivesse uma sociedade mais amadurecida, não precisaria dessa lei. A lei veio nesse sentido, então sou a favor da lei. Mas aí a gente vai conversar mais detalhamentos sobre isso, né? O porquê disso. E o que a gente pode ter de impacto, né?
E o que você está vendo nesses 10 últimos anos? Você falou... Tirou da minha boca a minha pergunta. Então, vamos lá. Ó, quando eu formei, né, quando eu ainda estava lá na faculdade, a gente sabe a evolução que a gente está tendo nos últimos anos, né, tanto dos aparelhos tecnológicos, né, quanto a evolução da internet, né? A gente era da era digitada, né, aquela da gente ver meia-noite para entrar na internet, né? Então, a partir do momento que a gente tem um acesso maior de informações sem filtro, isso já gerou problemas lá no início, quando eu começo a ver essas crianças em ambulatório. Porque antigamente eu via criança como criança. Então eu fui gradativamente vendo uma evolução ruim nesse ponto. Eu não estou falando que a gente não deve evoluir do ponto de vista digital. Eu falo que nós, humanos, somos os únicos animais, vamos assim dizer, né? Se a gente for colocar do ponto de vista biológico, que tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, a partir do momento que a gente tem uma fluidez dessa era nova que está chegando, nós fomos cada vez mais nos adaptando a utilizar esses recursos. Mas o nosso cérebro ele está em desenvolvimento até os 25 anos. Então, a gente tem que começar a ver quais são os impactos de uma tamanha informação sem filtro e um impacto não somente na socialização, mas também no desenvolvimento do cérebro, né? Então, a partir desses últimos 10 anos, eu estou vendo crianças mais irritadas, mais ansiosas, mais desatentas, mais agressivas e com um limite de paciência, uma dificuldade enorme de um controle de impulso que tem gerado problemas. Então, aquela formação neurológica básica que eu tinha não foi suficiente. Então, eu comecei a estudar mais sobre o neurodesenvolvimento, que é hoje uma das áreas, inclusive, que eu gosto muito. Então, eu falo que isso está trazendo, como você mesmo falou, Ivna, uma epidemia mundial, porque se não fosse algo que estivesse trazendo tanto impacto negativo, e isso não é só do ponto de vista social, não, financeiro, a gente não teria uma lei impactando isso aí, sabe? Então, é uma coisa drástica mesmo, não tinha de ser de outra forma. Agora, como essa lei vai ser aplicada é outra história, né? Então, é assim, né, na minha opinião. Do ponto de vista assim, de comportamento, eu consigo até captar mesmo. Assim, os avós brincam, né, que o menino nascia, o bebê nascia, demorava não sei quantos dias para abrir o olho e tal. Aí, outro dia desse, eu vi um meme no Instagram de um menininho, um bebê recém-nascido. E enquanto ele estava ali ainda naqueles primeiros cuidados, ele fazia umas caras e bocas, assim, umas caretas. Que, como tipo, se fosse assim, como pra se ele já estivesse selfie, questionando, né? Sabe, essas brincadeiras. Eu, quando vejo alguém falando isso, eles pegam umas carinhas de cachorro, você já viu esses memes? Aí ele pegando o menino, e aí alguém comentou, esse daí já nasceu influencer, né, fazer caras. E aí, isso também tem, do ponto de vista neurológico, assim, também, o fato das crianças hoje fazerem coisas que nós crianças não fazíamos, nossos avós, também tem a ver com toda essa, não só do ponto de vista comportamental, nesse sentido da irritabilidade, da impaciência, mas no sentido até de desenvolvimento mesmo. Sim. Uma coisa que eu gosto, eu faço um desenho para meus pacientes. Se a gente quiser, depois eu até te mostro mais ou menos, mas dá para entender, né? Eu acho que se eu fizer aqui para o público depois dar uma olhada. Mas quando a gente era criança, pensa num triângulo, vamos assim dizer. O meu ápice desse triângulo aqui era meu tédio lá daquela geração nossa, lá dos anos 70, 80, que é o contraste que a gente está vendo, né? Porque, claro que a gente tem os pais dessa nova geração 2000, claro que temos, mas nós temos os nossos pais que somos, né, nós aí de geração anos 70, 80, 90. Então, quando a gente ficava sem nada para fazer, e a gente não tinha a possibilidade de ficar toda hora na televisão, a gente não tinha celular, a gente não tinha tablet, né? A gente ia pensar. Criar. O que a gente vai fazer? Criar. Criatividade, né? Tava aí a flor da pele, né? Não, a criatividade, ela não deixa de existir. Mas a gente ia usar o quê? Uma rede neural para pensar no que é que eu ia fazer para então eu ficar sem aquele tédio.
que é o tédio? É uma baixa que a gente tem, por exemplo, de alguns neurotransmissores naquele momento. Quando a gente está feliz, sobe endorfina, sobe dopamina, sobe nora. E quando a gente está triste? E quando a gente está sem nada para fazer? Aquela ociosidade, né? Então, eu vou pensar no que eu vou fazer, para quê? Para liberar esses neurotransmissores, o prazer, liberar a dopamina. Então, isso era uma coisa que eu construía. Então, eu ia brincar, eu ia conversar, eu ia tocar uma música, eu ia fazer alguma coisa, ia bater um bolo com a vovó, ia ler um livro, ia contar história, cantar música, né? Então, o que a gente tá? Hoje eu tenho a tela. A tela, rapidamente você consegue uma estimulação para a liberação da o seu meme da internet. Dopamina. Dopamina. Ela fala, era abreviado, dopa. Dopamina. A noralina, né? Era noradrenalina. Noradrenalina. Eu falei, não é então, nora assim, do genro. Não. É a dopamina, noradrenalina. Então, quando a gente pensa um neurotransmissor de prazer, quando eu tenho um Instagram, um TikTok, uma série um desenho que seja, lembra como a gente era? O que fazia eu ter uma possibilidade de pensar em alguma coisa? Um tempo de espera. Então, se eu tinha um desenho, dava propaganda do show da Xuxa, e eu ficava doida, né, para aquele desenho continuar, depois da propaganda, e vinha nada a ver, eu tinha uma frustração, eu tinha que esperar o outro dia, e aí repetir o desenho que eu já tinha assistido. A gente sempre ficava esperando a sequência do Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, pensei nisso aqui agora. Você lembra o pensamento? Chegava. E que nunca chegou, né? Mas que a gente assiste até hoje, se passar, porque é sensacional. Mas então, o que a gente tinha? Pequenas frustrações. Então, o cérebro parava. Aquela estimulação. Eu tinha, então, que esperar, eu me acalmar, para, então, ter uma forma de liberação dessa dopamina de novo. Não é verdade? É. O que a gente tem hoje? Rápido. Um dedo, você né? consegue, um dedo para liberar, você não percebe o tempo que fica e quando viu passou 2 horas. E nisso você inundou seu cérebro de dopamina. E de repente você corta essa dopamina. E o que a gente vê com essa criança que sai de uma tela? Muitas vezes, ou ela está apática, tem mães que falam para mim, mas ele fica tão calminho. Raro eu ver escutar isso, mas algumas falam, não, a tela deixa ele mais calmo. Realmente, vai ficar quieto. Calma é diferente não significa de quieto, né? que o seu pensamento não esteja bem lento ou mesmo muito acelerado e você está achando que o menino está quieto, na realidade ele não está tendo nenhuma concentração suficiente para permitir uma adequada vivência posterior a essa estimulação excessiva. Então, o que eu tenho visto ao longo desse tempo são crianças que, na beira do consultório, tá? Eu estou atendendo eu saio para chamar e eu vejo na tela. E, de repente, eu escuto uma gritaria. E eu tenho que abrir a porta, já, o que está acontecendo? Um menino espancando a mãe. Eu já vi situações assim. Espancando. Ah, é porque a mãe deu. Bom, gente, a gente tem que entender que nós não somos todos o mesmo cérebro. Se fosse, era fácil. Eu saberia que para você tal remédio, para você tal, que esse estímulo é igual. Seria muito fácil. A gente não é matemática, a gente não é uma caixinha. Em um cérebro em desenvolvimento, ao qual a gente tem uma grande diversidade, alguns estímulos vão ser piores do que o outro. Você tem pessoas que, se estão expostas a uma droga, por exemplo, vamos falar radicalmente, tá? Um crack, cocaína. Uma pessoa experimentou, todas serão dependentes? Nem todas, né? Eu tenho uma criança que ainda está em seu desenvolvimento cerebral, sendo estimulada a algo que pode levar a um vício. Todas terão esse vício? Não. Porém, é um cérebro que está sendo desenvolvido. E aí? Isso que está me preocupando, porque hoje, eu que atendia muita epilepsia, não que não deixou de existir, tá, gente? Lembra bem. Sim, sim. Epilepsia, alguma sequela de meningite, a paralisia cerebral e outros transtornos, que era isso que foi a minha formação na neurologia. Hoje, eu falo que o meu consultório, é claro que às vezes a gente tem um viés, né? Vai um, vai outro, mas assim, a grande parte dos meus colegas também, o que mais atendem é questões comportamentais,
dificuldade de aprendizagem. E por quê? Muito ligadas à questão do uso excessivo de telas, né? O que a gente tem que foi algo que veio e que veio com um boom pós-pandemia, por causa da questão mesmo da pandemia, que, né, apesar dos pesares, foi uma forma de nos comunicarmos, mas foi a partir dela que tem uma expansão grande, né, dessas situações de exposição à tela, não é verdade? Sim. Ela, na verdade, jogou todo mundo para o digital, né? De maneira muito mais drástica, né? Acelerada, né? Sem dúvida. Exatamente. Então, assim, eu fico muito preocupada. Eu vejo isso e eu falo que eu também errei. Eu sou mãe. Eu me lembro de meu filho mais velho, quando pequeno, eu achar que alguns desenhos, show da Luna, pedagógicos, assim, que aquilo ali não teria problema. Claro que tem. Depois de um tempo, eu fui vivendo que aquilo também estava gerando problema. Que tipo de problema, por exemplo? Comportamento. É o mesmo que eu disse. Não importa se é um desenho somente pedagógico, qualquer estimulação excessiva. A tela, né? A tela será prejudicial para uma criança que está em seu desenvolvimento cerebral. E o que a gente quer no desenvolvimento? Existe um uso seguro, assim, para a faixa etária de 2 a 4 anos, assim, só para a gente, né, ter. Sim. Porque hoje o que eu entendo, eu super comum, acho que você está certíssimo, mas eu sou da vibe do tipo, é impossível, a gente vive nesse mundo, não tem como a gente negar, é como se a gente também tirasse os nossos filhos e colocasse numa bolha ou numa redoma de uma proteção que, na verdade, é irreal. Então, assim, qual é o passo, se há uma segurança? Qual seria esse passo? Assim, qual que é o tempo que a gente pode, talvez, controlar? É difícil falar tempo, Kênia. É igual falando, nós somos um ser humano. Nós estamos e vamos nos adaptando ao longo do tempo. O quanto é danoso e o quanto não é danoso, a gente tenta proporcionar. Então, a Sociedade Brasileira de Neurologia e de Pediatria, né, elas colocam os perfis de tempo. Por exemplo, de 0 a 2 anos é 0 tela. Quem segue isso, hein? 0 tela. É o ideal, difícil, né? Porque nós estamos numa era digital. Então, assim, quando a gente põe uma lei, a gente tem que entender o seguinte: a lei não é para ser extremamente radical, é para nós pensarmos o seguinte: nesse momento tem que ser uma lei, né? Mas essa lei vai ter que ser criada a partir dela, o quê? Comitês dentro da escola, comitês para a rede de saúde, para que a gente possa ter um acesso benéfico. Como eu posso excluir uma criança se o mundo hoje é digital? Não tem como. Falamos junto, inclusive, peguei no verde aqui. Não tem como, não tem como. Mas a gente tem que entender que em algumas fases da vida, o ideal seria menos. Então, entre 0 e 2, 0. Igual açúcar, né? De 0 a 2, 0 açúcar. Até 2 anos, nada de açúcar. O açúcar que a gente fala, o açúcar branco, né? O doce e tal. Mas assim, a gente tem que entender que eu preciso ter um equilíbrio no aprendizado digital. Deixar a criança alienada do mundo que está hoje é permitir que então se faça uma exclusão digital. E aí vai ter um outro problema lá na frente. E vai ter um outro problema lá na frente. Então, quando a gente compara crianças, por exemplo, de escolas públicas e escolas particulares, tanto na pública quanto particular tem muita tela. Isso aí não tem diferença. Claro que o que está na escola particular, muitas vezes terá uma tela, talvez com mais recursos, um iPhone, um negócio assim. Mas mesmo as pessoas nas escolas públicas também têm. A Nádia comentou isso pra gente. A pedagoga que esteve com a gente confirmou isso. Então, assim, como é que vai ser aplicada a lei na escola? Gente, é muito difícil. E a gente tem com isso também, igual eu expliquei, somos cérebros diferentes. Então, eu tenho transtornos que estão presentes. Então, tem crianças que vão, ok, professora, estou deixando, mas tem crianças que, seja por nível socioeconômico, cultural, seja porque tem um transtorno associado, poderão se tornar mais, opositoras, agressivas, reativas, em abstinência em sala.
todos que os já tem uma doença, as né, pessoas inclusive. nascem com ela. Na realidade, assim? Ou eles podem ser criados? Não, eles podem ser criados. Mas os transtornos de neurodesenvolvimento, né, por exemplo, o autismo, o TDAH, alguns transtornos como deficiência intelectual, né? Os termos estão mudando agora com o CID-11, mas vou falar de uma forma que as pessoas possam entender, né? Alguns transtornos de aprendizagem, por exemplo, a dislexia, a descalculia. Você nasce assim, você não se torna assim. Só que a nossa sociedade ainda é desigual no acesso à saúde para que essas pessoas possam ser reabilitadas. Então, eu não tenho crianças que poderiam estar passando numa avaliação neuropsicológica ou um acesso a um pedagogo. Desculpa que eu estou muito gripada. Não tem problema. Um psicopedagogo que pudesse fazer uma avaliação adequada e um sistema ao qual eu pudesse dar sequência a um tratamento para que essa criança melhorasse. Agora, se a gente for pensar, se esses transtornos a criança já nasce, alguns desses que você acabou de dizer, quais seriam os outros, a gente já conhece alguns, que poderiam ser desenvolvidos em função desse uso abusivo, excessivo de tela? Eu acho que, assim, né, o que a gente você já tem mapeado? Eu imagino que daqui para frente, assim como a gente teve algumas doenças que foram, não sei se eu posso falar doença, né, assim, catalogadas em função de muitos quesitos, imagino que a gente também tenha outras que virão em função desses usos abusivos. O que você imagina? O que já tem, né? Olha, a gente tem que entender assim, hoje a genética, né, ela está evoluindo muito grande, num perfil assim que muitos dos transtornos, né, de desenvolvimento, hoje a gente reconhece que em sua base é uma genética. Então, se a gente pensar, claro que a ansiedade nós todos temos, todos somos em algum momento ansiosos, todos em algum momento temos medo, né? Faz parte da base dos sentimentos, fuga, né? Então, se eu estou diante de uma situação de agressividade do outro, um momento de perigo, é luta e fuga. Eu vou ter momentos de ansiedade, eu vou ter momentos de raiva. A partir do momento que isso extrapola, trazendo um prejuízo social, emocional, eu estou então em um transtorno. Então, suponha-se que eu estou num ambiente ao qual ele me estressa mais. Então, uma criança a qual vive num lar, né, que tem muitos conflitos, ou aquela criança que agora, por estar num ambiente escolar, que todo mundo tem acesso à tela. Então, gente, bullying sempre existiu. Na nossa época, né? Só que hoje a forma como o bullying está sendo feito, ele está criando mais transtornos. Então, eu penso que você, com uma criança que tem um celular, que ainda não tem vamos dizer, um juízo crítico ainda formado, você vai criar um cyberbullying e aí você vai gerar o que para essa criança? Mais ansiedade. Então, com o excesso de tela, a gente está vendo, então, maior número de casos de ansiedade na infância, maiores de índices de depressão. A estatística, quando a gente vai olhando nas curvas, né, igual assim, eu gosto muito de ler, então Geração Ansiosa, por exemplo, é um livro muito interessante. A gente até comentou sobre ele, a gente vai fazer um podcast específico sobre Geração Ansiosa. Esse livro é interessante porque está falando sobre o quê? É interessante porque quando eu fui lê-lo, eu falei, gente, eu já falo isso há anos no consultório, né? Que legal. Então foi só... Então, assim, você está criando mais ansiedade, você está criando mais eventos depressivos, você está criando um maior aumento de taxas de suicídio em crianças. É quase que colocar lenha na fogueira, né? Já tem uma fogueira aí queimando e aí o contexto digital, às vezes de maneira exacerbada, exagerada, é quase que colocar lenha, né? Se for pegar de verdade. Se eu tenho uma menina que já tem esse perfil na mídia de um estereótipo de beleza, e eu tenho uma menina a qual se acha, eu não sou tão bonita, eu queria ser igual àquela fulana. Esse estereótipo faz, por exemplo, um desenvolvimento de transtornos como anorexia, bulimia. E muitas vezes o que a gente também tem visto muito, e infelizmente eu tenho muito visto ainda, isso é muito mais comum em menina do que menino, criança se cortando. Nossa. A automutilação. A automutilação.
skin pick, se machucando mesmo, beliscando. Muitas vezes para aliviar o que? Uma ansiedade, uma angústia. E não é remédio que vai mudar isso, gente. Eu falo muito claramente, que os pais chegam no meu consultório, primeiro eu falo assim, olha, por mais que eu tenha estudado muito psiquiatria, eu não sou psiquiatra, eu sou neurologista. E eu falo muito claramente, antes de neurologista, eu sou pediatra. E antes de pediatra, eu tento ser um pouco mãe. Mas eu falo que a minha base, por exemplo, eu tive uma mãe pedagoga, que também estudava muito, e eu me lembro muito dela falando assim, olha, menino desse jeito, olha, do pé torto, pensa nisso. E vindo aqui para cá, ela falando assim, Marina, fala que esses adolescentes não conseguem ter um senso crítico. Eu falei, mãe, eu sei. Ai, que bonitinha. Mas tá vendo, mãe? Então, assim, né, e eu escuto ela muito, e eu falo assim, que antes a gente achar que a gripe vai matar, né, a pneumonia que vai matar, a gente pensa na gripe. Então, se a gente chega na criança, para mim, com esse nível, o que veio é de trás que a gente tem que olhar. E à medida que a criança vai chegando numa adolescência, no adulto jovem, e as pessoas falavam assim, era só ansiedade, não, isso é nada, não. Às vezes é lá na frente que a gente vai descobrir que tem um transtorno de humor. A gente não nasce depressivo, não, mas a gente pode ter uma genética para propensão. E se eu tenho um meio, então vamos pensar assim, que estimula. Um ambiente, né, favorável, assim, né? Exato, a genética mais o meu ambiente favorável, vou ter um fenótipo que é os transtornos que nós estamos vendo. E isso é que eu tenho visto no meu consultório. E não é remédio sozinho que vai melhorar. Não. Muitos pais vêm para mim, e às vezes, assim, meus pacientes têm meus contatos de e-mail e alguns, por questões de necessidade, que eu tenho que ver mais próximo, ter meu telefone, às vezes as mães mandam mensagens para mim, não às vezes só para falar do filho, não, para chorar. Pode mandar, eu falo, já depois eu alivio. Mas tem que, eu falo assim, um dia a gente sai para tomar um sorvete. Mas muitas mães me desesperam, por exemplo, nesse período de férias que a gente teve, que a criança piorou muito, que está mais agitada, que está mais agressiva, eu não estou dando conta. E por quê? Então, a gente mudou muito o ambiente, uma rotina. Essa mãe não dá conta dessa criança que está agora nesse nível de transtorno, e aí ela quer que eu dê uma solução. E eu vejo muito colegas, né, da área médica, que quando a criança chega, né, falando assim, a mãe, porque a escola diz que ele é muito desatento, que a criança é muito agitada, porque o fulano é isso, é agressivo. Eu falei assim, olha, antes de todo esse comportamento, é claro que tem os transtornos, a gente tem que avaliar o quê? O que tem a mais. Remédio muda uns 30%. O ambiente, né? O desenho da familiar, eu acho que contribui bastante, né? Como você mesmo comentou, né? Não tem como, é uma matemática que não tem como vencer, né? Se você tem talvez uma tendência genética e tem um ambiente favorável, é difícil de lutar contra isso. Agora, se você tem uma genética favorável, um ambiente também favorável contra, né? Assim, aquela proposta, você tem chance de talvez nunca desenvolver o processo aí que você já tem geneticamente desenhado. Exatamente. Né? Eu acho que é possível. Eu sou muito a favor de que o ambiente transforma tudo. Assim, eu acho que ele é capaz de criar um lugar mais propenso para novas possibilidades. E né? é isso que a lei está tentando trazer de volta. Só que é isso que é o problema que eu vejo assim. É fácil trazer uma lei de cima para baixo. Agora é lei. Mas eu falo que com todo carinho, eu tenho alguns pacientes que às vezes eu sei que eu não vou conseguir continuar em atendimento e isso me dói o coração. Às vezes uma palavra ajuda, mas e cadê um terapeuta que eu vou também precisar? Então, se eu tenho uma lei de cima para baixo, eu tenho muitas crianças que chegam a mim com dependência de tela. Viram noite em tela. E não é criança só adolescente não, tá? Criança virando a noite em tela? Isso que eu queria até comentar com você, porque a Nádia, que esteve aqui, pedagoga, ela comentava que ela trabalhou muitos anos no Fundamental 2, né, que é o adolescente, vamos dizer assim, e que ela estava indo para o Fundamental 1, justamente nesse momento de lei, e que aí ela espera ter o alívio de não imaginar de ter que tirar o celular de uma criança de 7 anos. Eu acho que ela está até bem
inocente. Iludida. Assim, né? É porque a gente vê os pais... maravilhas. A gente vê os pais dando celular cada dia mais cedo para os filhos, né? Eu fico me perguntando por que um menino dessa idade precisaria ter um celular para levar para a escola. Exato. Se não tudo precisa. é via agenda, se é tudo... Ele não tem essa... né? Isso é muito recorrente? Muito recorrente, né? Igual eu estou dizendo, né, Ivna? A gente não pode deixar de ter uma educação digital, né? Então, muitas escolas adotam agendas digitais, mandam os deveres pelo celular, pelo tablet, meio de facilitar até para os pais saberem o que a criança teve na escola, o que tem que estudar. Mas eu já tive paciente que ganhou um celular com 10 meses de vida. 10 meses? 10 meses. Nossa Senhora. Gente, Quem vai fazer com isso, Você Jesus? tem que pensar o seguinte, crianças que estão na tela sabem usar a internet? Pede para fazer uma pesquisa aprofundada, pede para utilizar para outras coisas. Elas sabem rodar a tela para Instagram, para TikTok, YouTube, mas eu falo que são quase analfabetos digitais. Ainda estão no... Entende? Maturidade. Fora o risco, né? Um grande risco. O cérebro, ele termina o desenvolvimento em torno de 25 anos. Então, você tem que desenvolver áreas melhores. Pensa o seguinte, vê se vocês vão entender. Se eu tenho um cérebro que eu tenho que desenvolver lá na minha região frontal, a minha capacidade de controlar meu impulso, raiva, agressividade. Então, vamos lá, minhas funções executivas, cognição, mais a cognição é igual ao quê? A minha inteligência mais a minha função executiva. Ou seja, o que eu sou é a minha inteligência mais a minha função executiva. Não necessariamente uma pessoa que tem um QI elevado será uma pessoa funcional. Então, se eu não trabalhar a minha função executiva, então vamos lá, controle de impulso, controle inibitório, a atenção, a linguagem, a memória, de que adianta ser inteligente porque você não vai dar conta. Então, eu falo que é melhor a gente tentar promover a função executiva. E aonde que a gente vai promover isso, gente? É na escola. Antigamente a gente podia brincar na rua e desenvolver essas habilidades socialmente na rua. De pequeno, de 2 anos, estava na cintura para brincar lá fora, desenvolvendo essas autonomias. Você tinha que esperar a brincadeira aproximar de você. Não, isso é muito chato, eu não quero você aqui não. Isso é bullying, gente? Não, é a criança às vezes comparando e evitando, mas claro que tem bullying, igual eu falei, né, há pouco, cyberbullying, isso é uma coisa que está preocupante também, mas enfim. Quando a gente faz, então, uma interrupção da tela na escola, o objetivo aqui, pelo menos na escola, porque em casa é social, aí é uma questão, eu não dou conta, deixo o menino na tela, porque eu sei. Eu vivo isso também, gente. O desafio é de todos, né? E eu também tenho dificuldades de, no momento que eu preciso de me concentrar, ficar mais calma, descansar. A criança também. A criança vai brincar onde? Ela está dentro de casa, no apartamento. A grande verdade é que se você oferece para ela uma oportunidade de brincar, ela vai sair da tela. Exato. Vai sair. Mas é desafiador. Mas é desafiador. Você tem que estar junto, né? Mas ele quer brincar junto, né, Marina? Aí envolve um tempo de qualidade e tal. Quer ver um exemplo? Quem tem filhos igual eu, que tenho sozinha, tem que brincar junto. O meu terceiro, o de 10 anos, o João Lucas, ele, no Natal, ele é muito tranquilo, não pede as coisas e tudo, e já está naquele fato, né? Que dia que eu vou ganhar o celular? Eu falei, bom, as suas irmãs, ele morreu, né? Ganharam com 11, porque na escola já usava, mas agora não vai precisar mais. Nossa Senhora! É terror, né? Mas o uso nosso, né? Pego da gente para usar, não estou falando que ele não use, ele usa, mas ele não tem o dele. Eu tento retardar isso ao máximo, porque depois fica mais difícil. Mas aí eu falei assim, eu vou dar um jogo de tabuleiro. Com ludo, xadrez, dama, e esses jogos assim. Ô, doutora, o que eu faço com essa tosse? Eita. Tá tenso. Toma água. Nossa senhora, eu já tô tomando muita água. E aí, beleza. E aí ele não sabia xadrez. Então ele foi pro YouTube, ficou vendo tutorial e aprendeu xadrez e tal. Só que ele o tempo todo, mãe, você vai jogar xadrez comigo hoje? Mãe, você tá de férias? Aí joga com a irmã, fizeram campeonato e tal, mas que é a mãe jogando xadrez. Aí eu arrumei sarna pra coçar. Porque agora eu tenho que arrumar o tempo de jogar o xadrez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estiver disponível para jogar esse xadrez com ele, ele não vai pedir o celular para usar.
A questão é disponibilidade. e aí daqui. você entra no... Eu vejo isso claramente, que você ainda tem 4. Então, eles, de alguma forma, estão podem juntos, brincar podem brincar eles, juntos. Eu né? tenho só uma. Então, essa uma é o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro nessa... É você com ela. Né? Vamos brincar disso, Desafio mãe, enorme. mãe, agora vamos fazer isso. Agora, mãe, vamos fazer cabana. Agora, mãe, vamos cozinhar. Então, assim, é muito desafiador. Mas eu percebo nitidamente, esse ano era um ano que a gente ia colocar a Leila no integral, para ficar o dia inteiro. E a gente acabou voltando atrás, porque desde quando ela estuda, ela sempre estudou só num horário. E não o dia inteiro, porque eu sempre consegui conciliar o trabalho, de modo que eu conseguisse trabalhar no horário que ela não está em casa, né, que está na aula. E eu percebi, assim, acho que foi uma boa decisão a gente continuar do mesmo jeito, porque é nítido o quanto que faz diferença essa interação de qualidade, assim, essa diferença, né, que tem, se ela não está o dia inteiro lá. E eu sei que isso não é a grande realidade das famílias, a maioria das famílias precisa disso, né? Então é um privilégio na minha contra família. A educação integral, por exemplo, que eu pensava assim, poxa, está delegando no início, né, da maternidade, eu pensava isso. Eu pensava assim, não, eu estou delegando para a escola, a educação do meu filho, ele vai ficar só na escola. Hoje eu sou totalmente a favor, se eu pudesse, porque eu sei que lá, ainda mais agora falei, ele vai estar fazendo outras atividades lúdicas, envolvendo, socializando, aprendendo, do que a questão de ficar só dentro de casa. E às vezes está dentro de casa, a mãe ou o pai, né, a família talvez não tenha condições de ter o mesmo apoio. Eu vejo por mim, por mais que a gente tenha esse propósito, eu sou uma mãe que eu tento realmente estar sempre junto, brincando, criando coisas, eu vejo quanto isso faz diferença na vida da Leila, é muito, assim, de manhã vamos para um parque, de tarde vamos para o outro, assim, eu realmente me disponho a fazer isso. Marina, eu canso só de ver. Mesmo assim, é desafiador. Então, agora imagina para quem não adianta estar lá e não ter uma qualidade de contato, né, de tempo. É muito difícil a gente pensar o seguinte. Então, a gente está ainda, a nossa sociedade, em evolução, né? O que a gente tem que ver é o seguinte, se eu não aprender a me socializar de uma forma adequada, se eu não aprender a ter um controle de impulso de uma forma adequada, lá na frente o que vai gerar? A escola, será que a escola, gente, eu falo no sentido assim, eu concordo que muitas vezes é lá que eu vou ter mais recursos, mas será que a escola atual terá condições para permitir que toda essa neurodivergência que existe possa ser realmente integrada de forma que permita essa evolução da sociabilidade novamente? Gente, antigamente a gente não tinha tantas crianças dentro da escola com as suas questões, por exemplo, do autismo, né, e outras. Por quê? Elas ficavam escondidas na nossa geração. Já existia, né? Sempre existiu. E aí a escola, a partir do ECA, né, no Estatuto da Criança e da Adolescência, né, a partir do final da década de 90, é obrigada a ficar com todas essas crianças na escola. O que é muito bom, né? Assim. E a capacitação do professor. E a possibilidade de eu ter um tratamento intra-escola. E a identificação dessa criança. Então, é muito além de só deixar a criança na escola, entendeu? Então, assim, é um tema muito amplo ainda, eu acho. A lei teve que vir para estar assim, ó, basta, chega, está demais. Mas é uma lei que vem de cima para baixo. Como vai ser a nossa capacitação é que vai ser outra coisa. As escolas não podem também achar que simplesmente proibir vai resolver o problema, não. Não. Vai ter crianças chegando com uma dificuldade crise de abstinência, né? Isso, uma crise. Vão ter crianças que irão burlar, vão ter crianças que, ao serem retiradas, vão se tornar agressivas. Como é que o professor também vai ter uma coisa... Eu acho que vai cair tudo, como a gente também, assim, como professor, vai cair tudo a gente tem que saber o que é o equilíbrio da era digital no desenvolvimento de um cérebro. Então, algumas partes do cérebro, quando eu não uso, ela para o seu funcionamento. O cérebro, eu falo assim, ele que controla tudo, inclusive meu coração. Ah, não, é o coração. Não, é o cérebro, que inclusive... se consegue controlar eu não consigo controlar a minha frequência cardíaca com o cérebro, mas tem gente que faz, você pode doar os órgãos, né? Assim, a definição então, cerebral é que ela define. Então, assim, o meu cérebro, se antigamente, por exemplo, eu aprendi a tocar teclado, piano. Se eu parar de usar, e eu parei, muitos anos eu não toco,
Eu não sei mais tocar direito. Pensa numa criança que está desenvolvendo habilidades sociais e que, de repente, eu não tenho mais essa habilidade em desenvolvimento. Como é que eu vou fazer? Não, o que vai ser desse adulto, né? Que sociedade que nós estamos construindo, né? Assim, porque vai ser... E aí... São as pessoas do amanhã, né? Nossa, isso aí abriu uma questão e eu vou... Só que não vai dar para tratar agora, mas aí eu já deixo... Diante disso, doutora Marina, é o seguinte, no mês de março agora, eu falei, doutora Marina, no mês de março, a gente vai fazer uns episódios voltados para a mulher. Mas você topa voltar aqui em abril? Claro que eu topo. Porque aí eu já vou começar, eu vou até deixar a pergunta, porque agora me provocou isso aí. Nós vamos começar falando em abril sobre, eu queria que você falasse um pouco mais desses transtornos de desenvolvimento, que se queira concordando, né? Na era digital, mas assim, já que você falou tanto dessa socialização, eu acho que a gente pode até começar o podcast em abril, que a gente vai ter que dar essa pausa aí para os episódios voltados para a mulher, sobre o homeschool. Homeschooling, né? Homeschooling, eu queria entender, né? Como é que é isso aí? Mas aí a gente vai falar depois, por hora. E que, na verdade, no Brasil nem é permitido, né? Assim, eu acho que você tem que ter... para outro assunto. Tá bom, já fica bom. A gente gosta de dar uma lembrança quando a pessoa vem a primeira vez. Muito obrigada. Que é a nossa caneca de diva. Sou diva de verdade. Agora você é uma super diva. Super diva. Você é uma super diva. Muito obrigada. Elegância na fala. Nossa senhora, assim, é bom você escutar a gente que sabe, né? Que você fica assim, ó, aí fica me falando, depois tá aqui e fica quase babando. Mas é porque é tão bom, assim, eu acho que o conhecimento tem uma linha de conhecimento liberta, assim, e é muito bom a gente conversar com quem entende, com quem comunga dos pensamentos. Às vezes diverge, porque faz parte, né? As ideias, eu sempre falo, as ideias podem brigar, as pessoas não, porque o conhecimento é isso, né? Exatamente. Uma vez eu penso uma coisa, outra vez eu mudo meu pensamento. Exato, né? Se eu ficar aqui, eu fico até amanhã, tá? E a gente também tá escutando. Então, olha, aproveitando que a doutora Marina prometeu que vai voltar, se você tiver dúvidas e quiser mandar pra gente, a gente fala pra ela aqui. Então, por hora, a gente vai fazer o nosso brinde, brinde de diva. Mas vou falar até logo, até abril. Até abril. Então, tá bom? E a gente se despede por agora, mas reforça o convite. Assista o episódio, compartilha para as pessoas, assim, grupos de mães, né? Eu acho que todo mundo tem muito para enriquecer. Com certeza. E é isso. Um beijo e até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.